Como é que funciona ali em startup? E quais são as práticas que você, as principais práticas que ela recomenda aí para você evoluir como empreendedor? Bom, o Lean Startup nasceu da frustração desse especialista dos Estados Unidos chamado Steve Blank de ensinar empreendedorismo através da escrita de planos de negócio. Tem um erro, um problema fundamental de você achar que empreendedorismo, né, e processo de empreender é escrever um business plan. Porque, por essência, esses negócios de inovação empreendedora com inovação tecnológica, eles não têm um modelo validado. Então, você ficar estudando enciclopédias, né, e escrever plano de negócio de uma forma não interativa, sem interação com seus clientes finais, em geral você tem ali um documento lindo, 20 páginas, 5 anos projetado no Excel, mas que não tem grande conexão com a realidade, porque a realidade ainda está sendo montada, validada, entendida, muitas vezes criada, entendeu? Então, depois de alguns anos se frustrando e ensinando a empreender através da escrita de business plan, ele meio que mudou isso e começou a adotar novas ferramentas para que representasse um processo mais interativo, mais experimental, de aprendizado validado. E foi aí que ele chegou nesse modelo com o processo de Customer Validation, né, que ele basicamente identifica dores, pains, dores, ganhos e serviços a serem feitos, chama de jobs to be done. Então ele tem uma metodologia de Canvas, onde ele tem a essência do que ele acha que são hipóteses, e eles têm um processo muito forte de validação, de entrevista, de interação, de aprendizado. Você para de fazer quando você já para de aprender, e aí passa para o próximo estágio. Então a metodologia de startup nasceu a partir de uma frustração no processo de ensino tradicional de escrita de plano de negócios para inovar o empreendedorismo. E aí ele vai detalhando essa hipótese, validando, entrevistando com consumidores, fazendo protótipos. Ele absorveu a metodologia ágil, que é basicamente... Putz, eu ia te perguntar isso, porque você falou, no caso eu amo, né, de metodologia Agile, né, gosto muito de Scrum, né, tenho certificação, etc. E você falando, eu falei, a mesma, né, perspectiva de metodologias Agile para processo, ele trouxe isso para o empreendedorismo, foi isso? Exatamente. Legal. E um pouco do Lean, que não veio com ele, né, vem lá do Kanban, etc., de você fazer algo frugal. É o mínimo esforço, mas não é mínimo esforço para reduzir custo ou para ser preguiçoso. É mínimo esforço necessário para gerar aprendizado validado. Entendeu? Você quer saber se aquilo ali tem perna, se tem senões, se tem ajustes, se tem melhorias. Você não precisa fazer a melhor ferramenta, o melhor app do mundo para você aprender, né? Um app que permita uma experiência que no começo são telas desenhadas, depois são telas pintadas, depois são telas estáticas conectadas. Você clica, parece que a tela navegou, na verdade você carregou uma nova tela e ela continua pintada, não tem zero código. Zero código fonte funcional. Então, ele foi incorporando essas metodologias e na jornada empreendedora você parte desde uma ideia, que na verdade virou uma oportunidade, que é validada numa entrevista de validação de dor, depois uma entrevista de validação de solução, depois um protótipo viável, depois experimentos para você saber onde você adquire clientes, depois experimentos de precificação e monetização. Então, você começa paulatinamente, né, sair do conceito de ideia para um conceito de oportunidade, onde você tem tamanho de mercado, você tem canais de tração, você tem diferenciação competitiva, né? Você tem uma máquina de vendas minimamente validada, entendeu? Então, ao final desse processo, você está basicamente pronto para apresentar, e aí fazer o pitch, né, e levantar capital para você escalar uma operação, escalar uma oportunidade, que é um pouco do racional de investimentos, né, em startups. Você tem várias rodadas para uma empresa crescer, seguir crescendo aceleradamente, entendeu? O Lean Startup se conecta, então permite que essas ideias e oportunidades sejam validadas em embriões de negócio que vão se transformar em grandes empresas. E aí faz sentido, do ponto de vista de capital, você fazer injeção de capital dessa empresa para que ela cresça inorganicamente. Ela não precisa ficar esperando ter lucrinho para poder... Imagina se o Uber tivesse que esperar ter lucro na operação de São Paulo para ir pro Até lá Rio. alguém já criou, né? É isso que... Cara, até lá alguém já comeu o seu almoço. Nossa, isso me frustra muito, né? Se esperar o orgânico é muito complexo, né? É muito trabalhoso, né? E esse é o conceito de startup. E assim, a questão que você falou do
plano de negócios, né? Com todo respeito, né, tal, eu fiz faculdade de administração há uns 15 anos atrás, em 2007 mais ou menos, e eu estudei plano de negócios lá. E eu acho que esse é um problema que vincula até o que a gente conversou no começo lá, da questão que a gente falou de inovação, de parecer algo complexo, tecnológico. Tudo isso que burocratiza, que coloca como muito esforço, muito complexo, que tem que ter um nível técnico muito evoluído para você conseguir fazer, desmotiva a população no geral, né? Então você às vezes tá com aquela ânsia de fazer empreendedor, de ser um empreendedor, de ter uma ideia legal de um segmento específico, sei lá, você como cabeleireira quer fazer um shampoo diferenciado que mata a caspa, etc. Só que aí você pega, né, vai pros meios comuns, chega num plano de negócios e você pega aquelas, né, 50 perguntas, detalhamento e etc. Por uma pessoa que, porra, ela é ótima como cabeleireira. Aquele cara é ótimo como cabeleireiro. Ele não vai saber fazer planejamento financeiro para os últimos 6 meses. E aí desmotiva a pessoa meio que dá aquela brochada, por assim dizer. E a ideia vai pro ralo por causa que parece algo muito complexo, que aí a pessoa se sente insegura, parece que ela não é inteligente o suficiente para isso. E essa metodologia que você está falando justamente, né, simplifica a parada para que fique de forma mais objetiva e consiga funcionar. E aí depois, com o tempo, a pessoa vai aprendendo conforme ela for validando. E isso eu acho genial. É isso aí. É um pouco essa é a jornada do Lean Startup, que conecta bem com a outra etapa, que é a do investimento nas startups, né? Que é o que eu faço hoje, certo? Assim, 80% do meu tempo é despendido em analisar oportunidades de investimento de startups que já passaram, idealmente, né, já passaram por essa jornada, ou seja, já chega para mim o pitch, e muita gente se prende ao pitch, né? Esse é um pouco que me incomoda nesse mundo, porque o empreendedor ele acha que ao ficar burilando o slide, né, e refinando e ajusta, tem um segredo no slide pelo slide. Quando na verdade o slide ele é uma questão da oportunidade. Você muito rapidamente mergulha pós o slide e se não houver fundamentos fica muito fácil de ver, certo? Quando o slide apresenta a oportunidade que traz consigo um histórico de validação, de entendimento, de conhecimento, de máquina de vendas, etc., né? O segredo não está no slide, não está de você refinar pitch, ou você treinar pitch, ou algo de competição de pitch. Né? Isso é uma grande perda de tempo. Boa lábia ali, bom vendedor, não necessariamente bom empreendedor, né? Você pode estar ali aí, e é bom que seja. Você tem que ser bom de apresentação, você tem também, que ser, né? você tem que dominar, não há nada de errado com isso. O ponto é que se for só isso, é muito fácil um investidor como eu, que já fui empreendedor e que se propõe a gastar algum tempo, não vai olhar se você tem 5 slides e bota 50 mil. Tem investidor que faz isso, certo? Não tem nada errado, ele está fazendo um jogo estatístico de cobrir as bases e depois ele fica olhando a receita mensal para ver o que cresce. Uma parte dos investidores, eles dão um mergulho um pouquinho mais profundo para entender, para falar com o seu cliente, para falar com o concorrente, para falar com o seu time, para baixar o produto, e aí fica mais difícil, né, enganar quando você tem apenas slides bonitos. Entendeu? Legal. Beleza. Essa premissa. E já puxando, né, essa questão desse mercado de startup, que você é especialista e tal, como é que tá a situação atual do Brasil hoje? Ainda tá tendo um movimento grande disso, né? Teve uma época que tava em alta, teve aquela moda e tal. Teve muitas empresas e tal. Isso está só crescendo, continuando pelo potencial, ou deu uma freada? Como é que está a situação hoje? Até para, né, o pessoal às vezes que tem uma intenção de montar uma startup, se ele é o momento certo ou não, qual caminho ele deve seguir, quais segmentos que estão sendo mais valorizados, como é que está esse mercado hoje? Cara, a gente tem tido um crescimento bastante grande do volume de capital para startups. Pode ser que mude agora a guerra, né, e pandemia. A pandemia até que não mudou muito, não. Mas até hoje a gente tem percebido um amadurecimento do ecossistema nacional, certo? A gente tem visto os investidores mais conscientes do seu papel, muitos investidores se capacitando como anjo. A gente tem visto vários fundos nas diversas etapas, fundos de série A, B, C e D, private equity. A gente tem casos de startups que abriram capital na Bolsa de Valores, casos de Melius, né, e de Enjoei aqui no Brasil, sem falar das que abriram lá nos Estados Unidos, casos da XP e várias outras. A gente tem casos de M&A, né, muitas empresas comprando outras empresas, o que acaba dando saída para investidores, né, e comprando a participação dos investidores. A gente teve um caso, nosso portfólio hoje, a Anima Educação, que comprou uma startup no portfólio chamado Gama Academy.
Então, o ecossistema acabou amadurecendo. Temos mais empreendedores, com mais educação, empreendedores seriais. A metodologia de validação de empreendedores já é bem conhecida. Casos de aceleradora, no terceiro estágio de aceleração, caso da ACE, caso da Distrito lá em Brasília, tantos outros processos de aceleração, grupos de anjo. Então você vê o ecossistema muito maduro, um volume de capital bastante grande, buscando especificamente a América Latina. O caso, o fundo do SoftBank tem uma atuação particular e especial de gestores do fundo Early Stage só da América Latina. São 2 gestores que eu conheço, que tiveram conosco recentemente no evento que a gente fez em dezembro. O Marco Canraj foi CFO lá da Móvel e o Rodrigo Bayer da ex-Headpoint. Então você começa a ter vários elos da cadeia que permitem que os empreendedores tenham desde da capacitação inicial, o que deixa de ser um talento e passa a ser um empreendedor de verdade, até toda a jornada de capital, conhecimento, escala, crescimento, até internacionalização e saída. Seja abertura de capital na bolsa, seja domínio de mercado, seja venda ou compra por um estratégico grande que está querendo absorver tecnologia comprando uma empresa. Entendeu? Então, a expectativa desse ano é que ele seja mais um ano de recorde em volume e quantidade de investimentos em startups, superando o que foi 2021, que já foi um ano muito bom a despeito da pandemia. Mesmo com pandemia, né? Que legal. E eu, assim, a minha visão, né? Não quero entrar no detalhe político aí e tal, mas eu acho isso tão valoroso, né, Fábio? Eu não sei o que você tem a dizer sobre isso, mas porque eu acho que assim, empreendedorismo, putz, é a principal forma, né, de você gerar novos empregos, agregar valor, trazer, né, atender essas frustrações aí que você falou, atender necessidades do público consumidor, da sociedade no geral, impulsionar a tecnologia. Eu acho que é coisa positiva atrás de coisa positiva, né? E por isso que eu acho que é tão importante, né, valorizar isso, né, ter apoio do governo, ter apoio das empresas, ter apoio da população, ter apoio da sociedade, que eu acho que isso contribui tanto para o crescimento do país e em todos os níveis, né? Assim, gera emprego para quem é de baixa renda, gera oportunidade para quem pode empreender e né, crescer financeiramente. Acho que né, todo mundo sai ganhando e eu acho que às vezes não é dado o valor devido a algo que é tão importante para a economia, para a sociedade e até para a qualidade de vida da população. E aí, como você vê a importância do empreendedorismo, desse cenário de startup, desse cenário de incubadoras, de anjo, a importância disso para a sociedade no geral? Cara, é fundamental. É fundamental. A gente vê, e fica cada vez mais cristalino, que ser empreendedor é uma alternativa concreta, né? Na minha época, para você ver na Unicamp, eu fui um dos poucos alunos de engenharia de computação que seguiram carreira empreendedora, certo? Antigamente, esse era um caminho meio que era fora do padrão, né? Sim. O caminho tradicional era você, sei lá, ser funcionário público, nada contra o funcionário público, mas é uma jornada de crescimento razoavelmente limitada. Eu lembro disso, eu passei por isso também, funcionário público, trabalhar em banco. Era meio que trabalhar em o padrão. consultoria, né? Ser gerente de banco, ou trabalhar numa grande empresa, galgar, subir essa carreira corporativa, né? De gerente, supervisor, diretor. Nossos próprios pais, né? Você vê que não é a gente que tá falando, né? Exato, exato. Então, ser empreendedor, quer dizer, tomar a rédea da sua própria vida, criar o seu próprio negócio, liderar, ou mesmo trabalhar numa startup de alto crescimento, onde você não é empreendedor, mas você se sente empreendendo desde o estágio inicial, é uma coisa bastante nova no mercado brasileiro. Nos Estados Unidos isso é padrão, até por uma cultura local, muitos dos alunos aspiram em ser um grande empreendedor, como os casos de sucesso temos lá hoje são grandes empresas, mas começaram em empresas de garagem, começaram pequena. Entendeu? Então, aqui no Brasil, essa cultura já está bem mais sedimentada. Eu vejo mais jovens querendo ter como opção de carreira primária o empreendedorismo, né? Coisa que não era assim há um tempo atrás. Isso se deve um pouco dos casos, um pouco de tudo, certo? Um pouco de aceleradoras, incubadoras, a capacitação, exemplos de casos de sucesso, pessoas como eu que não foram ser optaram por não seguir. Eu lembro na época eu passei num processo de trainee da Procter & Gamble. Nada contra a Procter & Gamble. Nossa. Sou cliente deles e compro as fraldas dele para as minhas filhas. Mas se eu tivesse trabalhado no TI da Procter & Gamble, cara, provavelmente não teria tido o sucesso que eu tive como
empreendedor e como investidor que tem hoje, o aprendizado que eu tive, não vou nem falar só de finanças, né? Muito mais a riqueza da vida e da carreira, né? Vai muito além do dinheiro. E não teria tido essa experiência. Então, eu até hoje agradeço o fato de ter tido o chutzpah, né? A coragem, o culhão de escolher uma carreira empreendedora, de aprender, de falhar, de chorar, de sofrer, mas ao mesmo tempo de conhecer gente interessante, de fazer coisa nova, de inspirar novos talentos, né? A gente tem um monte de gente que passou pela Móvel, hoje são grandes amigos e estão espalhados no mercado, e é edificante você ver gente que era um estagiário, ele era alguém muito jovem que cresceu junto com a gente, hoje é um líder numa grande empresa, é um grande amigo, está gerando empregos também. Então, esse processo de capitalismo na prática, aplicado à criação de grandes negócios, geração de empregos, geração de impostos, né? Esse crescimento gera um volume de impostos absurdo, é o que faz o desenvolvimento de um país em última instância. Sim, sem dúvida. E que bom, né? Que bom que tá crescendo bastante, que tá evoluindo. Eu acho que até a própria pandemia acabou, né? Por mais negativo que seja, né? Obviamente é uma coisa terrível que aconteceu aí com todo mundo, mas trouxe esse lado positivo, né? Que às vezes impulsionou muita gente que tava com dificuldade, que perdeu emprego, etc., a se tornar um empreendedor. Foi uma alternativa, uma válvula de escape para muitas pessoas, né? Que acabaram se encontrando e crescendo nisso. Então, né? É algo realmente valoroso e tomara que continue nesse ritmo aí, continue evoluindo. A não ser, né? Que continue com esses problemas globais, nacionais, mas esse faz parte, né? A gente como brasileiro tá acostumado. O empreendedorismo, ele tá um pouco acima desses movimentos, que o empreendedorismo é um movimento tectônico de médio e longo prazo, certo? A gente viu, cara, o nível da Selic, da taxa de juros, a cotação do dólar, são blips na linha do tempo, quando o empreendedorismo é uma jornada de 8 a 10 anos, certo? Então, pandemia tem durado 2, estima-se que vai durar no máximo 3 anos. Normalmente as guerras, a gente não passou por nenhuma guerra, pelo menos eu não passei na minha vivência, né? Eu nasci em 76, a Segunda Guerra Mundial foi 45, não foi? 45, 14 foi a primeira. Quer dizer, imagine que isso vai durar 1, 2 anos, né? Agora tem armas nucleares, e pode ser que dure poucos dias. Espero que não. Sei que dure poucos dias. Mas, enfim, o empreendedorismo está no horizonte de mais longo prazo, onde pequenos movimentos de bolsa, dólar, até movimentos políticos, certo? Acho que faz parte, né? Adaptação e tal, né? Ainda mais no Brasil, certo? O cara já tá com couro grosso, certo? Acho que por isso que empreendedor brasileiro é bom, né? Porque já tá acostumado a dar o jeito e apanha tanto e... Navega burocracia, tributação que não difere muito quando se torna empreendedor, né? Tá acostumado a apanhar ali e continuar em frente. O empreendedor, em essência, já tem coisa muito maior. Você tem que ter cliente, ideia, concorrente, quer dizer... normalmente os elefantes que você tem que caçar como empreendedor são tão grandes que esses desafios de curto prazo um pouco às vezes passa batido, sai na urina. Beleza. Fábio, pô, né, a gente vê a perda de quem se inscreve num curso online, quem chega até o final, é um negócio, a mortandade é um negócio monstruoso, entendeu? Então, a minha principal dica seria: procure entender as melhores práticas, discipline-se, capacite-se e aplique-se. Aprenda a aprender. Na Unicamp, a melhor coisa que eu fiz foi aprender a aprender. Inclusive, saber o que eu não precisava aprender.